Olá, tudo bem? Hoje nós vamos avançar nos nossos estudos em respeito à questão de cálculo 2, né? E hoje nós vamos começar a estudar funções vetoriais, né? O que seriam funções vetoriais? Funções em que, digamos assim, o ponto final, né? Ou seja, na concepção vetorial propriamente dita, né? O ponto vetorial é um ponto de uma curva no espaço. Então, as vantagens de trabalhar com isso é que, em vez de você trabalhar com às vezes você não consegue encontrar uma função, mas você consegue encontrar os vetores que satisfazem a condição daquela função. Então, trabalhar com funções vetoriais às vezes nos ajuda muito em algumas questões de coordenadas no espaço, né? Trabalhar com algumas discussões espaciais, beleza? E eu acho que também, quando a gente fala em questão de curso de cálculo 2 para ciência da computação, eu acho que é muito interessante porque também dentro do âmbito computacional, o conceito vetorial ele aparece em vários momentos, e isso também, na minha perspectiva, assim, enquanto professor de cálculo, é uma forma de mostrar, de certa forma, a presença, né, digamos assim, uma junção entre os elementos computacionais e matemáticos, tá bom? Também imagino que essa será uma videoaula um pouco extensa, então eu pretendo dividi-la em duas partes, beleza? Mas ainda não sei, né? Eu estou começando a gravar agora e vou ver agora como é que vai ficar. Tudo bem? Então, se continuar numa aula só, beleza? Se não continuar, a gente divide em duas e também beleza, tá bom? Então vamos falar da parte teórica agora, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bem, então vamos começar a falar sobre funções vetoriais, beleza? Tá? Então, funções vetoriais e curvas espaciais, tá? Então, como eu disse no começo da nossa videoaula, né, até o momento usamos funções com valores reais. A partir de agora nós vamos estudar funções cujos valores são vetores. E tal estudo nos ajuda a compreender algumas curvas, nos ajuda a descrever algumas curvas e superfícies no espaço. Tá? O estudo de funções vetoriais nos ajuda a descrever o movimento dos objetos no espaço. Então, são coisas assim que a gente pode até pensar num futuro aí de trabalhar essa questão de fazer essa descrição de objetos no espaço e como que esse processo pode, como as questões das funções vetoriais nos ajudam a entender melhor esse processo, beleza? Mas agora vamos falar dessa parte teórica inicialmente. Mas o que são funções vetoriais? Uma função vetorial é uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais e a sua imagem é um conjunto de vetores. Opa, pera lá, então quer dizer que eu saio de um número e viro um vetor? Sim, é isso. Tá? Então, basicamente o que acontece é que o conjunto de entrada, que é o domínio, são números, e o conjunto de saída, a imagem, são vetores. Em especial, daremos uma atenção a vetores tridimensionais, tá bom? Nós vamos trabalhar com vetores no 3D, ou seja, o nosso domínio sai do R para o V3, tá? É uma mudança aí, né, que acontece muito quando a gente trabalha com transformações lineares, né? Você sai do R2 para o R3, né? Agora nós vamos trabalhar do R para o R3, no caso a gente vai definir como V3, tá bom? Então isso significa que todo número T do domínio existe um único vetor V3, denotado por R de T, que é um vetor. Então essa notação aqui, ó, essa notação é de vetor. Pode também, esse cara tá escrito assim em negrito, tá? É um vetor. Essas representações são notações matemáticas para indicar que é um vetor. E as componentes são F de T, G de T e H de T. Então vocês podem observar que existe uma relação com as nossas funções paramétricas, ou seja, nós vamos sair de um número T para funções F de T, G de T e H de T. Assim, nós temos a seguinte notação para a função vetorial. Então, R de T é o vetor formado pelas coordenadas F de T, G de T ou H de T. Ou ainda, como a gente pode também fazer com uma combinação linear, né, de F de T mais o vetor I, vezes o vetor I, perdão, G de T vezes o vetor J e H de T vezes o vetor K, onde esses vetores são os vetores unitários, né? São os vetores canônicos, né? Perdão. Então, I é 1, 0, 0, o J é 0, 1, 0 e o K 0, 0, 1. Ou seja, quando você multiplica, você faz esse processo aqui, você vai ter
o F na primeira coordenada, o G na segunda coordenada e o H na terceira coordenada, tá? Utilizaremos a letra T para representar a variável independente, pois ela representa a maioria das aplicações vetoriais, tá? Então eu vou colocar um exemplo aqui e vou mostrar como é que isso acontece no GeoGebra, beleza? E daí a gente vai observar o que acontece e vamos fazer isso lá no GeoGebra, mas antes de fazer no GeoGebra, vamos mostrar isso aqui, ó. Então, nós temos aqui R de T é T ao cubo, ln de 3 menos T ao cubo e raiz de T, tudo bem? Essas são as funções. Então, quem são os componentes dela? Ó, F de T, T ao cubo, G de T, ln de 3 menos T, e H de T é a raiz de T, tá? O domínio dessa função é fechado em 0 e aberto em 3, beleza? Por quê? Por causa do logaritmo, tá? O logaritmo, não existe logaritmo de 0, então eu não posso colocar o número 3, tá? E não existe logaritmo de número negativo, ou seja, se eu colocar números maiores que 3 aqui, ó, o logaritmo vai ficar negativo e não existe, tá bom? Então, o indomínio é o intervalo de 0 a 3 e isso vai ser mostrado no GeoGebra, beleza? Bem, então aqui no GeoGebra, o que eu já fiz? Eu já pedi para exibir aqui, ó, uma janela 3D, porque é onde a gente vai começar a trabalhar, tudo bem? Também já pedi para abrir uma planilha aqui, para a gente já colocar os números. Eu já coloquei de 0 até, fechado em 0, indo até 2.9, né? Posso ter um pouquinho mais, mas não tem importância, é só para a gente ver essas relações aí, tá? Eu vou colocar a planilha, vou pedir para mostrar aqui como é que fica o comportamento delas e eu vou mostrar como é que é a situação vetorial delas ali, tudo bem? Então, aqui, esse é a primeira coordenada, vai ficar esse termo ao cubo, certo? Esse segundo aqui, que é o G de T, vai ser o ln de 3 menos o A1, certo? E esse daqui vai ficar igual a raiz quadrada do A1, tudo bem? E agora eu vou pegar e vou expandir esse resultado até aqui, vou pegar esse resultado e também expandir, né? E aqui também vou pegar e vou expandir, certo? Então vocês percebam que aqui eu já tenho os valores, certo? E agora eu vou pedir para fazer uma lista desses valores aqui, uma lista de pontos, para a gente ver o que acontece no 3D, tudo bem? Então, deixa eu selecionar esses aqui, ó. Vou selecionar esses aqui e vou pedir para fazer uma lista desses pontos aqui, tá? Uma lista de pontos, né? Olha lá, já mostra os valores das coordenadas 0, 1.10 e é essa que eu quero, tá? E eu vou criar essa lista, tá? Então, o 3D aqui no caso, ele dá uma vantagem, assim, por assim dizer, que é a seguinte, né? Eu, no caso, eu posso trabalhar com uma visualização diferente da curva, certo? Tá? E onde que está o vetor nessa história aqui? Tá? Então eu vou colocar o ponto 00, tá? Para a gente poder entender essa questão vetorial ali. E eu vou colocar os vetores para que a gente possa enxergar o que está acontecendo ali. Então, o que significa esses resultados, beleza? Então vou dar uma girada aqui para dar uma olhada legal, né? Então, inicialmente eu tenho esse vetor aqui que vai... Eu tenho esse vetor aqui, ó, certo? Ó, 0, 1.10, 0, 1.10, beleza? Agora eu vou dar uma girada aqui para ficar legal para a gente poder enxergar, né? E eu vou começar a colocar os outros vetores aqui, ó. Um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto E, um ponto F, um ponto G, um ponto H, e assim vai indo, tudo bem? Então, essa é a concepção de função vetorial. O que quer dizer? Quer dizer
que os pontos finais dos meus vetores vão formar uma curva, certo? Esses pontos aqui fornecem uma curva, tá? Então, a gente poderia agora verificar isso também, a gente poderia verificar essa relação aí, ó, olhando também como se fosse uma curva espacial, tá? Então, curva. Aqui no caso, como nós temos aqui, digamos assim, são 3 expressões, porque nós estamos no 3D, então nós vamos pegar essa daqui. Então, qual que vai ser a minha primeira expressão? T ao cubo. A segunda, ln de 3 menos t. A terceira, sqrt, que é a raiz quadrada de t. A minha variável é t, valor inicial é 0 e valor final 2.9, certo? Olha lá, o que acontece? Aqui no caso ele vai mostrando para mim, aqui ó, olha só, percebam que a minha curva, ela bate exatamente com os pontos finais dos meus vetores, tá? Então se eu apagar os vetores aqui, ó, se eu for apagando os pontos aqui dos meus vetores, né, olha lá, ela exatamente coincide com a curva, tudo bem? Então, essa é a concepção de função vetorial, né? A gente tem cada um desses pontos é uma coordenada, né, x, y e z, né, que podem ser representadas como f de t i, g de t j, mais h de t k, tudo bem? Então essa é a ideia a partir de agora que nós vamos trabalhar, ou seja, nós vamos começar a unir as ideias de álgebra linear com as ideias de cálculo, beleza? Então agora vamos voltar para a parte teórica lá. Bem, então, se nós temos a questão do cálculo vetorial, né, então nós vamos trabalhar com limite e continuidade dessas funções, tá? Então, o limite de uma função vetorial é dado tomando os limites de suas funções, ou seja, se r de t é uma função que as coordenadas do vetor é f de t, g de t e h de t, então o limite de r de t vai ser quando t tende a vai ser o limite de f de t quando t tende a limite de g de t quando t tende a e o limite de h de t quando t tende a, tá? Então vamos ver o seguinte exemplo ali, né? Então, o que acontece? Ó, determine o limite de r de t, onde r de t é 1 mais t ao cubo i, t elevado a menos t j, mais seno de t sobre k, tá? Ou seja, se eu quero o limite desses caras, tá, eu vou calcular o quê? O limite de cada um deles quando t tende a 0. Então, o limite de r de t tende a 0, então 1 mais t tendendo a 0, t elevado a menos t tendendo a 0, seno de t sobre t quando t tende a 0, tá bom? Então, isso daqui nós vamos fazer lá no GeoGebra, tá? No GeoGebra existe já o comando de limite, então a gente já vai começar a trabalhar com essa ideia também, mostrando os comandos. A diferença é que lá no GeoGebra, em vez de usar t, eu vou usar x, tá bom? Então vamos voltar lá no GeoGebra. Bem, então aqui no GeoGebra vamos calcular esses caras aí, tá? Então vai ficar, ó, limite, olha, ele já fala aqui função, né, e o número, tá? Então a função é 1 mais x ao cubo e o número com t tendendo a 0, né? Então 0. Deu resposta 1, tá? O outro, limite da função x vezes e elevado a menos x, número t tendendo a 0. Esse vai dar 0, tá? Seno de t, então, limite da função seno de x dividido por x com t com x tendendo a 0, no caso, da resposta 1. Então, cada um deles a gente já fez aqui no GeoGebra, utilizando o comando do GeoGebra, beleza? Então agora vamos voltar lá e vamos continuar falando um pouco sobre as funções vetoriais. Bem, então feito no GeoGebra, o que acontece? O limite de t tendendo a 0. Então,
t muito próximo de zero, então vai ficar 1. Aqui, nesse caso, vai ficar 0, tá? E aqui vai ficar 1, tudo bem? E aqui uma outra coisa também que é importante é que nós vamos dizer as mesmas características que aconteciam no cálculo 1. Uma função vetorial é contínua se o limite de r de t, quando t tende a a, perdão, aqui um erro aqui, quando t tende a é igual ao r de a, tudo bem? Então uma função é contínua nas mesmas características do cálculo 1, tudo bem? Beleza? Então tá. Bem, como vai ser um pouco grande essa aula, eu vou dividir ela em duas partes e agora a parte de curvas espaciais eu vou fazer um outro vídeo, beleza?